Reflexões sobre o psicodiagnóstico. Fazer ou não? Psicólogo Elker Shine em mais um vídeo para o canal sobre psicologia cognitivo-comportamental, com o nosso intuito de divulgar a psicologia e demonstrar que existe um profissional que pode auxiliar em momentos de sofrimento de sua vida. A psicologia vem para tentar melhorar a qualidade de vida da sociedade, do indivíduo. Assim segue o objetivo deste canal. Então, compartilhe, dê um joinha e vamos lá tentar fazer com que a psicologia chegue o mais longe possível e seja acessível. Por que falar sobre reflexões do psicodiagnóstico? Porque fornecer o psicodiagnóstico para a teoria cognitivo-comportamental é crucial, porque parte do tratamento é a psicoeducação. E como princípio, nós fornecermos um direcionamento, uma leitura que o paciente possa fazer daquela condição da qual ele está passando. Ele pode traçar estratégias junto com o psicólogo, porque a terapia cognitivo-comportamental ela é colaborativa, são paciente e psicoterapeuta trabalhando juntos para a diminuição do sofrimento, para procurar maneiras mais adaptativas de lidar com as situações de vida. Então, o psicodiagnóstico ele é uma atividade complexa. Então, eu, por exemplo, quando eu vou pensar em psicodiagnóstico, eu utilizo 3 referências, que é o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Estatísticos de Transtornos Mentais, que é dos Estados Unidos. Eu utilizo a CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que é a referência da ONU. E também eu utilizo o CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade e Saúde. Nós falaremos de forma resumida sobre essas três formas de se ler o ser humano. A CIF, o DSM e a CID. Inicialmente falaremos sobre o DSM. O DSM é um manual de psiquiatria lá nos Estados Unidos, de diagnóstico de transtornos mentais. Ele vem sendo atualizado há aproximadamente 60 anos. Então ele é um estudo contínuo que vem sendo feito de análise de evidências, rastreando como os transtornos se manifestam. Então o DSM-5 já é uma atualização. E ele não foi feito de uma hora para outra. Para que ele fosse elaborado, existiu um trabalho de 6 anos, onde ocorreu uma revisão bibliográfica em todo o planeta. Foram feitos 13 grupos de trabalho que estudaram a representação das doenças, tanto em culturas diferentes. Foi aberto ao público para que o público também pudesse dar a sua contribuição, e assim foi elaborado esse manual, que tenta de forma categórica. Ele não tem assim uma teoria, ele simplesmente percebe a representação do sintoma e dos sinais e enquadra dentro de uma síndrome, e assim diferencia os transtornos. E é o que eu utilizo para as avaliações, os critérios de avaliações. E o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ele é uma visão complexa sobre o ser humano. No próprio texto, se vocês lerem o início do texto, vocês verão que os autores compreendem que um transtorno mental e o ser humano é algo complexo, que eles não conseguirão abranger todas as formas subjacentes das quais o transtorno vem a se manifestar. Mas a representação dele, o comportamento dele agrupado, desde que tenha
uma efetividade, o diagnóstico é dado para que se estabeleça um prognóstico, para que se possam estabelecer estratégias de tratamento. O DSM ele é dividido em 3 sessões. A primeira sessão são informações gerais, onde você pode saber como que ele foi criado, como que foram feitas as pesquisas, como que os dados foram elencados, como que os critérios foram utilizados. Tem a segunda parte, que é falando em si sobre os sintomas, os enquadramentos dos transtornos, e temos também uma terceira parte que fala dos instrumentos de avaliação e os modelos emergentes. Por exemplo, no transtornos de personalidade, o DSM propõe uma nova forma de ver os transtornos de personalidade de uma forma dimensional, não mais apenas categórica, como é o DSM-5. Então vejamos que ele para ter sido elaborado, ele demanda de um procedimento eficaz em busca de evidências, testagem de evidências. Ele não é um livro da qual uma crítica possa ser feita de forma banal. Ele tem um estudo científico feito, ele não querendo dizer que a ciência vai explicar tudo, mas ele é o que as pessoas, os médicos, os psiquiatras vêm lidando e vêm descrevendo durante décadas e vêm reformulando conceitos. Por exemplo, no DSM, os transtornos são apresentados conforme os ciclos da vida. Ele começa com os transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, transtorno do espectro autista, TDAH, que são do transtorno do desenvolvimento intelectual, que são característicos do início na infância. Depois temos os transtornos do espectro da esquizofrenia, os transtornos bipolares, os transtornos relacionados. Depois temos os transtornos depressivos, de ansiedade e assim por diante, chegando até os transtornos neurocognitivos, que já são os que acometem a velhice. Então, existe todo um cuidado para formar o DSM. Agora falaremos sobre a CID. A CID, que é a classificação que a ONU adota para descrever as doenças, ela foi inicialmente com o projeto de listar as causas de morte, cuja primeira edição se realizou no Instituto Internacional de Estatística, em 1893. Então, imagine que a ciência ela é uma construção do conhecimento. Então, são dados que vêm sendo computados desde 1893. Então, vejamos que há pertinência nesses dados. A ONU, já na 6ª edição, em 1948, incluiu taxas de morbidade também, que seria aquilo que influencia, que pode acarretar doenças, não só a mortalidade. Hoje nós já estamos no CID-11. O CID-11, ele foi elaborado e já em 2018 e vai entrar em validade no dia 1º de janeiro de 2022, já está bem aí, já vamos sair do CID-10, vamos para o CID-11. O CID-11 tem 55 mil códigos para lesões, doenças e causas de morte, então você veja que é bem abrangente. Esse é o CID. Então, quando eu utilizo o meu psicodiagnóstico, eu utilizo o DSM, onde tem os critérios, eu utilizo a CID, porque a CID conforme tem os dados e é o que o aceito pela legislação brasileira, então, e fica mais fácil para que a gente possa nos comunicar com as outras especialidades, que a gente possa trabalhar, que nós possamos trabalhar de forma multidisciplinar,
uma forma de comunicação mais palpável, onde eu possa conversar com o neurologista, conversar com o psiquiatra, conversar com o assistente social, e que ele tenha, através daquele código, um discernimento sobre o que eu estou falando para ele. Então, nós tornarmos isso acessível para o psicólogo utilizar desses caminhos é muito válido. Então, o psicodiagnóstico, ele segue esse caminho, então, e fundamentalmente pelo fato da psicoeducação. A pessoa que, por exemplo, se sentir muito triste, que tiver com dificuldade ou dormindo muito ou dormindo pouco, tiver perdido peso sem estar fazendo dieta, ou aumentando demais o peso, tiver com queixas de sentimento de vazio, isso vai estar lá dentro enquadrado em critérios que vão estar em critérios depressivos. Então, pessoas pelo mundo aí que apresentam esse tipo de fenomenologia vão se enquadrar em questões depressivas. E o DSM, ele é impressionante porque ele te coloca fatores que apoiam o diagnóstico, características do diagnóstico, desenvolvimento em curso, né? E o CID já seria aquilo que eu faço o link com o CID, com o código de CID, que é lido até pelo setor jurídico, que utiliza o CID para nomear a doença, né, que está ali, porque é o que a ONU aceita. Então isso é muito interessante que o psicólogo também se aproprie dessa nomenclatura das doenças. E agora vamos falar para o CIF. O CIF vou falar para vocês que eu conheci mesmo o CIF depois de formado. Eu não compreendia a complexidade e a importância que esse código que ele torne-se cada vez mais frequente e mais usual, porque ele é que consegue dar uma leitura bem mais eficaz sobre o ser humano. Porque o CIF, ele, como uma classificação da incapacidade e funcionalidade, ele vai fazer uma leitura biopsicossocial. Então, o ser humano, ele não é só apenas o biológico. Ele não é só apenas o anatômico. Ele não é só apenas o modelo biomédico. Ele também é as interações sociais, ele está interagindo com o meio, está interagindo com pessoas. E a CIF leva isso em consideração. A CIF é uma classificação de saúde e domínios relacionados à saúde. Os domínios são classificados nas perspectivas corporais, individuais, sociais, por meio de duas listas. Uma lista de funções e estruturas do corpo e outra lista com domínios de atividade e participação. Funções e estruturas de corpo já estão dizendo ali realmente o que eu quero abordar, né? As formas anatômicas, se está funcionando órgão X ou Y está funcionando adequado, funções fisiológicas, funções mentais, se está tudo ok. Então ele testa isso. Mas também na outra lista de atividades e participações, nós vemos que ali ele abrange mais, porque a interação do homem com o meio, às vezes, podem desencadear outras situações. Vamos supor um exemplo de uma deficiência física. Um cadeirante que tenha recurso financeiro, ele pode contratar auxiliares, ele pode ter uma cadeira de roda elétrica e ser mais fácil para ele interagir com a sociedade. Tendo em vista a palavra acessibilidade, ela precisa ser vivida mesmo por toda a sociedade. Então, um cadeirante que tem recurso financeiro é diferente de um cadeirante que mora na periferia e não tem. Imagina a dificuldade que é para um cadeirante vencer uma escada. Imagina o que é para um cadeirante que precisa de um transporte público.
Diferente é daquele que tem condição de ter o seu transporte particular, daquele que pode comprar uma prótese. Então, essa relação com o meio social e as barreiras podem desencadear. Então, a pessoa que tem uma certa dificuldade, então, com o recurso, pode vencer e não se tornar um entrave muito grande em sua vida. Mas dependendo do meio em qual ela vive, da sua situação socioeconômica, algumas barreiras vão trazer reflexos emocionais. Então a CIF leva em conta tudo isso. Então ela vê o ser humano como o funcionamento dele, a deficiência dentro de um contexto. Não é apenas aquela definição de saúde como saúde diferente de doença. Então, corpo são, aí vocês já imaginam. Então, a saúde não é apenas só o corpo, mas a pessoa, para se sentir saudável, ela precisa ter o seu emprego, precisa ter lazer, precisa ter condições de prover o alimento básico, precisa ter condições de saúde pública, precisa ter acessibilidade. Então, é mais complexo. E a CIF, para esse modelo biopsicossocial, eu acho que para nós psicólogos a gente precisa estar fazendo diagnóstico embasada nela, colocando nos laudos, porque ela é também reconhecida pela nossa Constituição, porque o Brasil foi signatário de tratados que estabelecem a CIF como uma classificação que tem esse respaldo jurídico. Então vamos utilizar a CIF, porque o modelo biomédico, ele é parte da visão do ser humano. Nós precisamos passar também a incluir o social, incluir as relações especiais, e a CIF é muito pertinente quanto a isso. Agora eu me torno um defensor da CIF, porque eu já começo a incluir, porque nós podemos descrever um paciente de uma forma com muito mais clareza, e a nossa reflexão de diagnóstico fica mais ampla se eu começar a pensar nas relações familiares, nas relações que eles usam. Então vejamos a complexidade que é um psicodiagnóstico. DSM, CID, a CIF, interagir com outras profissões, porque não vai ser só vindo no psicólogo, a pessoa vai precisar tomar outras atitudes dependendo de qual contexto. Então, a CIF leva em consideração os aspectos sociais de deficiência, incapacidade, e não vê a deficiência só como uma disfunção médica ou biológica, ao incluir fatores contextuais, nos quais são enumerados os fatores ambientais. E assim permite registrar o impacto do ambiente sobre o funcionamento da pessoa. E funcionar melhor, melhorar a qualidade de vida da pessoa. Eu fico falando muito em qualidade de vida, porque está lá no meu juramento. Eu jurei, tenho um intuito e preciso que você compartilhe esse vídeo, que você divulgue esse vídeo, faça isso. Divulgue o vídeo, compartilhe. Vamos tornar a psicologia algo mais acessível. Nesse período de pandemia, questões psicológicas estão vindo muito à tona, a ansiedade, esse medo dessa doença que está aí rondando, que já levou tantas vidas. Então vamos compartilhar, dê o joinha, faça aí, vamos divulgar a psicologia, vamos divulgar. E eu espero estar sendo útil aqui. O intuito desse canal é isso, é promover a psicologia, mostrar que existe uma profissão que serve para trabalhar com o sofrimento, sabe, fazer com que a pessoa lide com o estresse. Compartilhe, vamos me ajudar aí a divulgar a psicologia. Não perca os próximos vídeos. Os próximos vídeos serão sobre eu vou falar mais sobre o DSM, muito mais sobre o DSM. Depois de falar sobre o DSM, sobre a sua história, vou falar sobre os transtornos. Eu tenho muitos vídeos para falar ainda sobre transtorno, eu vou fazer vídeos. Não perca os vídeos que eu vou falar sobre
vou elencar os critérios de diagnósticos escritos em cada transtorno, em cada síndrome, e será o objetivo deste ano. Muito obrigado, não esqueça de compartilhar.